Olá pessoal, você está no canal Fernando Bambu, Atmosfera, e hoje nós temos mais uma super história para você, valeu? Meu nome é Fernando Bambu, fica ligado aí, daqui a pouquinho depois da nossa vinhetinha, eu conto mais uma super história mirabolante. Dessa vez, a minha própria história de como eu entrei no rock and roll, valeu? Se liga aí! E aí pessoal, então vamos lá para mais um vídeo dessa semana, e hoje eu quero contar um pouquinho sobre a história de como eu comecei a curtir e ouvir o velho, bom e puro rock and roll. Pois é, alguns amigos aí já vinham: "Ô Bambu, você é um cara que entende, saca de muita música e tal, tem um gosto musical bem apurado, tem uma diversidade de sons que você curte e apresenta pra gente no seu programa de rádio. Como é que você começou nessa pegada aí? Como é que você conheceu o rock and roll? Quem te apresentou? Se foi uma coisa assim meio que de estalo e tal, pô, vou curtir esse tipo de música e tal." Na verdade, cara, aconteceu um lance muito bacana na minha vida, Foi o ano de 1982, eu tinha 12 anos de idade nessa época, e eu estava sentado na varanda da nossa casa aqui no bairro e tal, a varanda aberta pra rua e tal. Antigamente podia, ter uma varanda aberta. Hoje em dia tá tudo fechado, cheio de grade, é um problema. Mas enfim, em 82 era possível isso. E eu sentado ali então com meu pai, batendo um papo com ele ali, aquela coisa toda, dando uma atenção e tal. E ao longe, de repente, me aparece um cara assim, com um visual meio que inusitado, diferente, para aquela época, pra mim principalmente, porque eu vi um cara totalmente o avesso daquilo que eu entendia como normal, vamos dizer assim, porque ele com cabelão rastafari e tal, todo jogado, uma roupa toda, meio que jamaicana assim e tal. Eu falei, camarada diferente e tal. E meu pai começou a olhar à distância assim, até então não estava conhecendo muito. Quando aproximou, ele falou assim: "Aquele rapaz ali que você tá vendo, na verdade, ele é seu primo. Você não conhece porque ele não mora aqui na cidade. Deve ter chegado aí essa semana e tal. E agora que eu tô vendo ele, vamos ver onde ele vai." Ele passou direto assim, não viu a gente e tal, porque estava do outro lado da rua e tal. E entrou na casa de um vizinho, que também morava em São Paulo, mas estava passando férias aqui e tal. Era um período de férias e tal. E aí eu falei, caramba, era verão, janeirão e tal, aquela coisa toda. Eu falei, poxa, que legal, não conheço esse primo não, um primo diferente, aquela parada meio doida assim e tal. E foi assim que eu conheci à distância o meu primo. E rolou uma parada muito doida, porque meu pai falou assim, poxa, se ele não demorar ali e sair, eu vou te apresentar ao seu primo então, porque é bom que vocês se conheçam e tal. Ele é meio diferentão mesmo e tal, você vai gostar dele, eu acho. Então, beleza. Não demorou muito, meu primo realmente estava passando cheio de discos debaixo do braço e tal. Levou até a casa desse brother aí e desse amigo dele e voltou. Quando ele voltou, meu pai, Robson, chega aí, rapaz. Ele olhou meio assim, meio down e tal, meio assustado. Falou, mas não reconheceu direito. Quando ele viu que era o tio dele, legal, eu vou dar uma atenção ao coroa ali, vamos lá. Bem, e aí o cara chegou e tal, aquela coisa toda. E meu pai, oi Robson, tudo bem? Tem muito tempo que você não vem aqui, coisa e tal. Ele, pois é, tio. Então, quem é o garotão? Ele, antes de meu pai fazer apresentações ali e tal, ele já logo perguntou. Falou assim, esse aqui é seu primo, É o meu caçula e tal. Você não conhece, vai conhecer agora, é o Fernando. Fernando, esse aqui é o Robson Siqueira dos Santos, o famoso Binho. Pois é. Tô falando assim porque muitos aqui na cidade, vão lembrar e tal. A galera que pôde conviver com ele ali, sabe que foi uma parada bem legal, bem expressiva, essa situação do Binho tá ali e tal, porque era um cara realmente diferenciado. Tanto inteligente, como um cara safo, a rapaziada gostava de estar com ele, porque estava sempre com um papo um pouco além do tempo, daquela época, daquela geração. Brother, é o seguinte, ele realmente estava ali para poder fazer uma festa com um amigo lá que tinha chegado de São Paulo também e tal, aquela coisa toda. E o Binho então falou, eu vou voltar aqui amanhã. Hoje tem uma festinha ali e tal, amanhã eu vou trazer um presentinho para você. Pois é, cara. O que me acontece? O Binho chega também cheio de discos debaixo do braço, isso num domingo, mais ou menos por volta de 1 da tarde e tal, depois de curar a ressaca da noite anterior, obviamente.
e falou, pô, e aí, primo, então, vim te conhecer melhor, vamos bater um papo, vamos ouvir um som e tal. Eu adorando ver aquela figura, né, totalmente diferente pra mim, assim, e tal. E aí, sentei ali com o Binho no quarto e tal, tinha um som na época, um Philips, né, com prato e tal, pra tocar discos e tal, enfim, com um som muito bom e tal. Sempre tivemos um som legal aqui em casa. E então o Binho falou assim, pô, vou botar um som pra você que eu tenho certeza que eu acho que você nunca ouviu. Isso foi em 1982. E aí, cara, qual disco o cara me coloca? Na época acho que era lançamento, se eu não me engano. The Number of the Beast, do Iron Maiden. Pô, caramba, a primeira música que ele botou foi justamente The Number of the Beast, contando a historinha do Vincent Price ali, fazendo aquele vocal ali no começo ali, né? Aquela introdução falando e tal, aquele vozeirão e tal. Aquilo, bicho, pô, pra um garoto de 12 anos de idade, fiquei meio assustado, meio assim, falei, pô, que parada doida é essa? Que som maluco é esse? Não que eu não tivesse escutado música diferente antes, porque até mais ou menos com os meus, voltando um pouquinho no tempo, eu com meus 5 anos de idade, assim, tal, do lado aqui da minha residência também, tinha uma casa, né, que era alugada para uma banda de baile chamada Vanguarda, que é uma outra história que eu vou contar também especificamente por essa banda de baile. E ali eu escutava muita música boa, pô, as músicas lentas, as músicas mais agitadas, né, e tal, daquela época, da década de 70, de meados de 70 para cá. Então eu já tinha uma noção de uma certa qualidade musical e tal, que vinha ouvindo e tal. Fora em casa, que também tinha umas paradas dos irmãos ouvirem música boa também, aquela coisa toda e tal. Sempre no som do carro do pai, aquela coisa, botava fita cassete, né, que muita gente hoje não sabe nem o que é, né, enfim. Aí voltando ao Binho, ele, pô, botou esse som lá e a gente ficou curtindo ali e tal. Ele falou, pô, gostou? Eu falei, pô, achei interessante, assim, no começo fiquei meio assustado e tal, mas logo depois eu fui me ambientando também com aquela sonoridade nova toda na minha cabeça, aquilo printou, assim, sabe, a parada. Falou, pô, cara, isso aí é muito bacana. E aí foi mostrando e foi tirando da sacola, né, brother? Disco do Rush, do The Purple, disco do Black Sabbath, disco já do Ozzy Osbourne, enfim, já tirando uma parada legal, AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, trouxe uma coleção realmente para fazer a cabeça da criança, verdade é essa. E ali então, cara, ficamos ouvindo música a tarde toda e tal, finalzinho do domingo, ele falou, bom, vou embora, e esses discos aqui, na verdade, eu trouxe de presente para você porque eu tenho eles repetidos na minha coleção. Então esses aí vão ficar para você. Deve ter sido mais ou menos quando ele me deu a primeira remessa de disco, deve ter sido aproximadamente uns 50 vinis, assim, entendeu? E com todos eles, assim, pô, de Bob Marley, então, meu amigo, pô, que ele era super fã e tal, Bob Dylan, enfim, uma galera muito expressiva, muito bacana da música mundial. E novos baianos, entendeu? Ney Matogrosso, né? Poxa, enfim, tudo que você puder imaginar de música muito boa, tanto nacional quanto internacional, tava ali na minha mão naquele momento e tal. E eu vendo aquilo assim, assustado, né? Pô, caramba, que bacana isso aqui, né? É interessante, eu vou curtir muito. E realmente curti. E aquilo ajudou a fazer assim a cabeça de você estar ouvindo música legal e tendo toda aquela concepção do que era música realmente que rolava e tal, principalmente nos grandes centros, porque no interior você não tinha acesso, assim, né? Tinha loja de disco, mas loja de disco que vendia disco de novela, particularmente, né? Ou assim, um samba enredo, umas paradas assim, um pagode e tal, aquele raiz, né? Não é o que tem hoje aí e tal, enfim. E aí, pô, foi acontecendo a parada. E eu fui com esses discos, então, formatando a minha cabeça com o que era a música que eu achava que estava dentro de um padrão, que era um lance super bacana, super legal, porque atingiu o meu gosto, né? Essa aqui é a realidade. Então, o Binho, como é que funciona tudo isso? O cara foi fazendo me mostrando, me apresentando, falando cada vez mais sobre músicas e de pessoas, e eu fui conhecendo através dos discos muitas histórias incríveis desses artistas e também conhecendo o mundo. Pô, porque ó, esse cara aqui ele é dos Estados Unidos, esse aqui é da Inglaterra, esse aqui é da Austrália. Então eu meio que conheceu o mapa mundi, cara, né? O globo terrestre no geral, através da música, assim. Um garoto de 12 anos de idade, em 1982, ficar curtindo aquilo tudo, tendo essas influências todas aí, né? Eu também tô com uma camisa aqui, né, muito bacana, que é de um brother aqui também, que eu não posso deixar fora dessa história, porque tem a ver já com a época da rádio lá atrás. Isso aproximadamente, sei lá, acho que 87, 86, alguma coisa assim, 86 eu acho, não me recordo muito bem, não sou muito bom de data não.
Mas existia uma rádio, não existe uma rádio aqui em Paraíba chamada Rádio Cultura de Porto Novo. Na época existia um programa, né, feito por duas figuras também muito interessantes. Uma delas é o Luiz Keller, que é luthier, músico, compositor, arranjador e fabrica o próprio instrumento. Coisa assim fantástica, fantástica. Ele tem a ver com toda essa minha carga de conhecimento musical também, porque o Kelinho sempre gostou muito de Queen, de Led Zeppelin, de The Purple, de Rick Wakeman, de Yes e tal. E eu tive uma injeção então, para completar, do Robson Siqueira, do Binho, tive uma injeção então aí do Kelinho, com um programa que começou eu prestar atenção na Rádio Cultura, porque fazia ele e o Anderson, o famoso Cebolinha, né, que hoje acho que reside em Volta Redonda e tal. E o Luiz Keller ainda está aqui em Paraíba fazendo seus violões, seus cavaquinhos, enfim, bandolim e por aí vai. E curtindo muita música boa, inclusive a própria música dele, que é fantástica. Bicho, aí foi assim a parada. Eu fui me interagindo com esse pessoal e ali começou uma paixão pelo rádio, eu descobri, porque eu ia lá no programa dos caras. Na verdade, eles foram os primeiros introdutores assim, de rock and roll aqui no rádio ali em Paraíba, né? E aí eu, amei aquilo e hoje eu faço um programa no rádio também, né? Comecei lá atrás, né, em 1989, a fazer aí um programa chamado Rock and Blues. E essas foram as influências, né, cara? Que eu levei tudo pro rádio, entrou discoteca no meio, uma parada muito legal, muito bacana, muito interativa para um garoto da década de... nasceu em 70 e em meados de 80 estava assim, borbulhando, entendeu? Cultura musical, entendeu? E conhecendo o mundo através da música, assim, uma coisa muito bacana. E isso me levou a um patamar de conhecimento musical, de cada vez mais pesquisar. Hoje, com a internet, através aí dos canais de internet, né, bicho, a gente tem acesso muito fácil, muito rápido. Eu lembro de ouvir, por exemplo, um disco do Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra, ficava imaginando, né, cara, como seria o vídeo, como seria o show e tal, dentro de uma caverna, aquela coisa toda, como era o disco e tal, foi gravado ali e tal. E hoje você consegue, né, ver isso aí pela internet, pelo YouTube e tal, e curtir tudo isso. Na minha época não, a gente tinha que viajar na capa do disco, tinha que viajar no som mesmo que estava ouvindo ali e imaginar o que era a parada, né, do som ali, como é que estava sendo feito aquilo e tal. Muito bacana mesmo. E nessa parada de tá tudo muito bacana, você tá curtindo isso, tá ouvindo e tendo exercitando, né, na verdade, o cérebro, a mente, a viajar naqueles discos. A coisa mais legal que tinha na época do vinil também era você pegar, né, a capa do disco, era outra atração além do som. Era uma coisa curiosa, você botava o disco para rolar e ficava olhando para a capa, viajando ali e tal, lendo. Aí tinha uma curiosidade, uma parada diferenciada que não acontece nas plataformas digitais de hoje, né? Porque tem as informações, mas a capa do disco ela era bem incisiva no sentido de mostrar, né, para a galera o nome do compositor, né, quem fez a música, a parte técnica, quantos membros tem uma banda ali, todo mundo ali, entendeu? Quem foi o produtor, quem era o empresário da banda, tá tudo ali registrado na capa do vinil, entendeu? Então era uma coisa assim, muito bacana. E eu passei essa transição também do vinil para o CD, que foi uma parada traumática para mim. Eu acho que quem está acostumado, eu tenho uma coleção muito boa de vinil aqui, e depois tive que começar a refazer a minha coleção no CD, no CDzinho, né? Vinilzão, bolachão, CDzinho e tal. E eu olhava aquilo assim, pegava o vinil e pegava o CD, eu não concordava muito com aquilo. Tipo, ainda rolava uma parada que a galera falava mais ou menos aí em 86 por aí, bicho. O pessoal falava, 86 não, o pessoal falava em 90, 89, que as bandas não iam mais fazer gravação com instrumentos, tá, de corda, instrumentos acústicos e tal, que tudo ia ser eletrônico. Teve uma época que foi uma moda meio que todo mundo falando que ia ser uma parada meio que eletrônica. Bicho, aquilo me bateu uma tristeza, me bateu uma parada louca, que eu ficar pensando assim, que isso, acabou a música então, porque nada contra a questão da música eletrônica, que até tinha na nossa época também, um Kraftwerk, um Jean-Luc Ponty, por exemplo, uma música instrumental muito legal, mais da linha do violino,
enfim. Você tinha Jean-Michel Jarre, um francês maravilhoso, que tecnologicamente falando, assim, era o desbunde da época, da década de 80, assim, com a sonoridade muito fera, entendeu? Com a produção Pink Floydiana, vamos dizer assim, para 1980 e alguma coisa, bicho, era um negócio muito doido, né? Quem não escutou o disco ao vivo gravado na China, por exemplo, que loucura, naquela época, né? Falar em China com música ao vivo e o cara de teclado ali fazendo um som mirabolante, assim, tirando umas viagens intergalácticas com som, assim. Então são discos memoráveis e tal. Tudo isso serviu de influência musical para que eu chegasse nos dias de hoje, ter uma concepção de música assim, cara, de poder, na hora que eu vou fazer a seleção musical para o programa, vem um monte de coisas na cabeça que quem que eu vou tocar essa semana? E é gostoso você ter esse conhecimento e passar esse sufoco, né, de poder pensar o que eu vou colocar, porque existe uma infinidade de músicas boas por aí, até hoje, obviamente, e hoje estão todas salvas nessa plataforma digital, que é aí o YouTube, né, que, enfim, o Spotify, e vai por aí afora, nessas plataformas Deezer, e vai por aí afora. Então tudo isso você consegue hoje com mais facilidade. Na minha época, eu digo, no início dos anos 80 ali, a dificuldade de ter uma parada, aí se gravava fita, brother, e fui crescendo e tal, daí a pouco tava já tomando umas e outras com os amigos e tal, já botava fitinha cassete, já selecionava um som muito bacana para rolar na fita, pegava um carrinho assim, o pai emprestava o carro, botava no toca-fitas, o irmão preparava tudo direitinho, sentava na praça, né? Aí tomava um hi-fi. O que é o hi-fi? Coca, né? Aliás, Fanta com vodka ou mesmo cachaça e tal, senão fazia um Cuba mesmo, enfim, e ficava ali tomando aquilo ali, ouvindo, viajando naquele som, enquanto as pessoas passavam, a gente molecada ali sentada, curtindo e tal, bacana pra caramba, enfim. Isso tudo foi construindo, né, toda essa ideia de conceito musical dentro da minha cabecinha, dentro desse gosto que realmente eu não vou negar, eu acho que tenho sim um gosto apurado para música, para ouvir música de um modo geral, não é só rock, não é só o rock pesado, o rock pop, ou classicão aí, eu escuto jazz, blues, MPB, chorinho, entendeu? Escuto também as músicas populares que rolam por aí, mas em quantidade bem menor e tal, porque tem coisa que realmente não tá pra mim, não quero ouvir, ou não é que eu coloque um bloqueio, porque não é o meu chave assim para dentro do processo de ouvir música boa, né? Assim, que eu considero boa, né? Porque o gosto é uma situação muito complexa, cada um tem o seu aí, eu tenho que respeitar, todo mundo respeita, e é por aí, né? É uma coisa interessante que eu costumo dizer o seguinte, né? O roqueiro pode ir, por exemplo, num churrasco de pagodeiro, ele escuta pagode 2 horas, né? De todo mundo na boa ali, coisa e tal. Mas se você for lá e colocar um pendrive seu hoje, né, no caso do pendrive, colocar, eu quero ouvir uma musiquinha minha somente, colocar o rock clássico, mais pop do mundo, vamos botar aí o quê? Bota lá Pink Floyd, Another Break on the Wall, Time, qualquer coisa, bota uma musiquinha dessa aí, The Final Countdown, do Europe, por exemplo, entendeu? Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, por exemplo. Colocar ali uma musiquinha, pronto, você acabou o churrasco da rapaziada. Ninguém quer te ouvir, você não é possível, né? Então não é tão democrático assim, a gente consegue ouvir muita coisa por aí, mas eles não conseguem ouvir meio segundo do que aquilo que a gente gosta de ouvir, de curtir e tal. Rapaziada, essa é uma parte, né, do que é considerado, para mim, em homenagem aí ao meu primo, o Binho, tá? E também ao grande Luiz Keller e o Cebolinha, né, que me influenciaram muito diretamente dentro desse processo da música, dentro do rock and roll, particularmente dizendo, né? Existem outras influências de outras pessoas, né? Como meus irmãos aqui, irmãs, a própria banda que eu falei com vocês aí, Vanguarda, que me influenciou muito também. Eu, desde pequenininho, ouvi música de muita qualidade, música de diversos artistas do mundo afora. A música me ensinou a conhecer o mundo, tanto geograficamente, quanto realmente as suas culturas e as suas diversidades, tá bom? Um beijo aí. E já ia me esquecendo, para você que está aí no canal, dá aí um joinha no canal, vai lá, se inscreva no canal, aperta o sininho, ok? E seja feliz vendo os nossos vídeos aí, dá uma moral, valeu? Beijo na alma de todo mundo, tamo junto. It's alright on the rock and roll, baby. Valeu!